Olá, meus queridos! Aula de português. Hoje vamos trabalhar a página 25 a 27 e o nosso capítulo tem como título Eu Conheço a Minha História. Mas eu tenho uma pergunta antes de entrar nesse assunto. Sobre o que você gosta de ler? Sobre o que você gosta de escrever? Não é importante isso? Quando eu me interesso por um determinado assunto, né, eu acabo lendo a respeito, porque se eu não leio a respeito, eu não vou ter assunto para escrever, certo? Vamos ler aqui. Rimas para cima. Eu faço rimas para cima, para baixo ninguém me empurra. Eu só leio obra-prima, não leio obra que emburra. Eu rimo olhando para cima. Eu rimo e acho bonito. Elevo minha autoestima às alturas do infinito. Você prestou atenção? O que ele quer dizer? Por que ele diz para cima, rimas para cima? E ele fala que lê coisas que eleva a autoestima dele. O que ele quer dizer com isso? O que é ser uma pessoa para cima? O que você tem a dizer a respeito disso, né? Porque não é à toa que ele colocou esse título, Rimas para Cima. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele, né, usou essa expressão assim, elevo minha autoestima. Porque se a nossa mente, se o nosso pensamento ficar, né, emburrecido, né, assim, tipo, abatido, sofrido, né, a gente não vai ver coisas boas diante das situações. Então é importante a gente olhar para cima. Para cima quer dizer de forma positiva, de forma que você tenha confiança, que você tenha esperança, que você acredite que vai dar certo. Na sessão aí trocando ideias, mas você prestou atenção de quem é esse texto? É do Dylan Camargo, Rimas para Cima, Porto Alegre, Artes e Ofícios de 2014. Percebe que não é um texto antigo, é até recente? E no Trocando Ideias, ele te pergunta para você pensar, né? Ele te leva a pensar. O que seria fazer rimas para cima? Então, seja positivo, seja criativo, seja inteligente, seja bem-humorado, seja encorajador, seja referência daquele que luta para vencer. Na segunda questão, ele pergunta assim, com que o poeta compara a criação de rimas? Né? E se ele diz assim que eleva a autoestima, é porque ele está pensando em quê? Na vida dele, na própria vida dele. E a gente também tem que pensar na nossa, porque nós também precisamos de autoestima, precisamos ser confiantes, precisamos ser positivos. E aí você vem com a terceira pergunta aí. Você costuma ler obras? Os livros que vocês leem, são livros que te deixam para cima ou deixam vocês emburrado, triste, carrancudo? É importante você pensar, porque essas experiências, elas vão, de alguma forma, te influenciar. E eu desejo que você seja muito feliz. Vamos à página seguinte. Nós temos aí na página seguinte, que é a nossa página 26, que diz assim, o texto que você vai ler é uma autobiografia. E ele diz aí, mas eu quero deixar aqui mais destacado, então, uma autobiografia é um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua vida. Trata-se de uma biografia escrita ou narrada pela pessoa biografada. Então, a história dele, e nesse caso, ele mesmo, né, produziu um livro aí onde relata a sua vida. Como que foi a sua vida? Como é que era a sua família? Como é que foi os seus estudos? Onde que você nasceu? O que você produzia, o que você fazia. Então, tudo isso envolve a biografia de alguém. E nesse caso, auto, porque ele mesmo produziu. E vejamos aqui. Diz assim. Nome, Dylan Deibal Dornelas Camargo.
Nome literário, Dylan Camargo. É tipo um nome artístico. E diz assim: nasci em Itaqui e passei minha infância e juventude em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Nessa convivência aprendi a falar o portunhol. E se você observar lá abaixo, na página, na página, diz que portunhol é uma mistura de palavras e sons da língua portuguesa com a língua espanhola. Como ele morava na fronteira, então acabava misturando aí as línguas. Ele diz, sempre fui um assíduo. Sabe o que é uma pessoa assídua? É uma pessoa que frequenta, uma pessoa que vai sempre num determinado lugar. E ele diz que foi um assíduo frequentador da biblioteca do Colégio Santana, onde cursei o antigo ginásio e da biblioteca pública. Seguindo aí, ele diz que dos 14 aos 18 anos, junto com colegas e amigos, fundamos o grupo Gente Nova. Criamos e apresentamos um programa de músicas e comentários na Rádio São Miguel e editamos um jornal impresso, dirigido ao público jovem, com artigos e notícias. Esta foi uma fase importante na minha formação e que influenciaria a minha futura decisão de me tornar um escritor. Sempre gostei de ler e isso foi um passo para depois me dedicar também a escrever. O que faço ainda hoje como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. Você observou que ele falou assim, olha, ainda, né? O que faço ainda hoje. Então ele ainda, né, escreve, ele ainda se dedica, ele ainda gosta, né? Como ele gostava de ler, ele disse, eu sempre gostei de ler. E isso foi um passo para depois me dedicar também a escrever. O que faço ainda hoje, como um dos maiores prazeres do meu dia a dia. Aprendi desde cedo com o meu professor de português e literatura, irmão Gabriel, o clássico ditado latino: nenhum dia sem ler, nenhum dia sem escrever. Cursei a universidade em Santa Maria. Nesse período também me reuni com um grupo de colegas e publicamos vários jornaizinhos alternativos, algumas mimeografadas, que é uma espécie de máquina de tirar cópias, só que ela é um rolo e passa o álcool no estêncil. É uma coisa das antigas. Eu ainda fiz provas quando eu estudava do jardim à quarta série, que era assim que falava antes, que as provas eram feitas assim, mimeografadas. Passava num rolo cheio de álcool, tinha um negócio cheio de álcool. A tarefinha vinha cheirando a álcool. Era interessante. Mas hoje temos as máquinas, temos as impressoras, tudo diferente, né? Ele diz assim, outros artesanais de um único exemplar. Então, se naquela época já tivéssemos o computador, o que não faríamos, né? Se computadores já eram super criativos, já faziam jornalzinho, já faziam um monte de coisa, e se tivesse computador? Desses desenquadários, o que teve vida longa foi o piripiri. Frequentei quase diariamente a biblioteca pública e lia, principalmente, poesia, por metro de estante. Então, ele lia todos os livros. Se fosse possível, assim, ele se empenhava para ler. E foi quando descobri a poesia de Cecília Meirelles e seu Mar Absoluto. Foi um acontecimento que transformou minha vida. Fui ator de teatro universitário, participei de festivais de música como letrista, o que faço até hoje, tendo dezenas de músicas gravadas por vários intérpretes. Integrei grupos de jovens da Diocese de Santa Maria e militei no movimento estudantil. Concluí o curso de Direito na Universidade Federal de Santa Maria e o mestrado em Ciências Políticas, né, na Universidade do Rio Grande do Sul. Ele também diz que atualmente, olha o que ele diz, atualmente vivo entre Igrejinha e Porto Alegre, então são duas cidades, tendo ao meu lado a minha inseparável Magda. Tenho 3 filhas e um enteado, Graziela, Letícia, Tamara e Eduardo. Tenho também uma neta, a Anabel. Ler e escrever para mim é como uma segunda natureza, aquela que me revigora, me conforta e me dignifica. Você prestou atenção nos verbos que ele usa? Em que tempo estão esses verbos que ele usou?
Observe como ele diz, nasci, né? Ele diz, passei. Ele diz, fui. Ele diz, cursei. Em que tempo estão esses verbos? Se você observar os demais verbos, em que tempo eles estão? Qual foi a conjugação aplicada? Além disso, observe a oposição que acontece aqui. Aqui abaixo, você percebe a presença do seguinte verbo. Tenho. Tenho. Quando ele diz tenho, quando ele diz vivo, isso é em que tempo? É o mesmo tempo de nasci, passei, por exemplo, e fui? Quando eu digo tenho, vivo, em que tempo está, né? Essas narrativas aqui. É importante você pensar. Tenho certeza que você analisou que quando ele começa usando o pretérito. Quando ele diz nasci, passei, fui. A gente percebe, né? Eles criamos. A gente percebe que é o pretérito. Mas qual pretérito? Pensou aí? Vou deixar você pensar. E quando ele diz lá embaixo, tenho, vivo, é algo do momento. Então, é o presente. Mas se você observar, ele usa também algumas expressões. O que essas expressões querem nos dizer? Elas se referem a quê? Quando ele diz assim, o que faço ainda hoje. Essa palavra hoje, ela representa o quê nessa circunstância? Quando ele diz atualmente, ele está se referindo a que tempo? Quando ele diz atualmente. E quando ele diz sempre, sempre gostei de ler. O que ele quer dizer com isso? Essa palavra se refere a quê? Essas expressões se referem a quê? Tenho certeza que você pensou no tempo. Exatamente. Algumas expressões são usadas para representar o tempo, para falar do tempo em que as coisas aconteciam ou acontecem. Isso é muito importante numa autobiografia. Isso faz o leitor compreender melhor. Mas vamos avançar, porque o Dylan, ele é realmente um rapaz, né? Ele foi um rapaz e ainda é, né, um homem muito positivo, muito criativo, muito empreendedor dentro daquilo que ele aprecia, que ele valoriza, que ele gosta. Vamos agora para a nossa atividade, que é essa página 27, que é por dentro do texto. E a pergunta número 1 nos diz, o que você já leu, né? Agora que você já leu a autobiografia e conhece um pouco do autor, ele falou de várias coisas que ele fez, seja na juventude, lá na escola, como a gente está na escola, vocês, seja na universidade, ele contou várias coisas que ele fazia. Então, que informações no poema comprovam que esse texto foi escrito por ele? Dylan Camargo. Será que de fato o texto mostra que ele era uma pessoa assim, pra cima? Você pode responder isso com as suas palavras. Ou você pode pegar alguma informação que demonstre na fala que ele foi quem escreveu, tá? Vamos agora à questão 2, que é para conversar. E ele diz assim, apesar dos textos lidos, que características podemos atribuir? Se você tivesse que escrever aí nessa questão 2, e você pode escrever, apesar que tenha boquinha, mas você pode escrever mesmo que não tenha linha. Que característica você pode atribuir para ele? São adjetivos, são características, você escolhe. Para a questão 3, ele diz, em sua autobiografia, o que Dylan Camargo quis destacar? Aí nós temos 3 alternativas. Letra A, no texto dele, ele destacou a sua infância, o texto inteiro dele falava sobre a infância? Ou o texto dele falava da trajetória dele como leitor e escritor? Ou o texto dele falava da sua experiência escolar e universitária? O foco dele foi só isso? Foi só isso que ele quis dizer? Então, você vai analisar qual das alternativas
completa melhor o contexto do texto do Dylan. Para a questão 4, que é o que nós vamos agora, ele diz assim: qual a finalidade de uma autobiografia? Quando eu comecei a aula, né, eu expliquei para você o que é uma autobiografia. Então, dentro disso, qual seria a finalidade? Por que alguém faz uma autobiografia? Já que a gente viu que é a história de alguém, da vida de alguém. Aí você, com as suas palavras, você vai responder a essa pergunta. E tem uma segunda pergunta dentro aqui da pergunta, né? Que é perguntando se você já leu textos como esse, que era uma autobiografia. E vamos seguir aqui que nós temos mais uma pergunta, que é a questão 5. E ele pede para a gente analisar a última estrofe do poema, que está escrito: eu rimo olhando para cima, eu rimo e acho bonito, elevo minha autoestima às alturas do infinito. E a pergunta básica agora é: o sentido de rimar, que ele diz que rima olhando para cima, pode ser figurado ou literal? Quando ele diz figurado, é no sentido assim de imaginação. Ele quer comparar. E quando ele diz literal, é real. Você já tentou escrever olhando para cima? Você põe os olhos para cima e começa a escrever as coisas. É assim que a gente escreve, olhando para cima? Então, analisa aí, marca a tua resposta. E vamos à letra B. Na letra B ele diz: o que o poeta quis dizer? Eu rimo olhando para cima. E eu já até comentei algumas coisas que seria olhar para cima, mas eu também tenho certeza que você tem as suas próprias ideias para expor, para registrar aqui na pergunta. E a letra C pede para você dizer o que significa elevar a autoestima. E essa pergunta aqui, ela é pessoal. Mas tenho certeza que se você até olhar para o texto dele, você consegue ter ideias. E se você olhar para a tua resposta na letra B, também vai te dar ideias de como elevar a sua autoestima. A questão 6 pede para você ir no texto lá da biografia do Dylan e em cada parágrafo, você lembra que cada parágrafo tem aquele recuo, que ele não começa no início da linha, tem um espaçozinho? Então, você vai em cada parágrafo e você vai sublinhar as principais frases. Todo parágrafo, ele tem uma parte importante. Então, você vai marcar em cada parágrafo quais são as frases mais importantes. E quando a gente se encontrar via Zoom, a gente vai comentar a respeito do que vocês marcaram nessa questão 6, que é para você marcar no texto as principais frases de cada parágrafo. Fica com Deus, aguardo vocês segunda-feira na aula Zoom.